A reconquista de Jerusalém por Saladin em 1187 marcou um dos momentos mais decisivos das cruzadas. Após a esmagadora vitória muçulmana na Batalha de Hattin, o reino latino de Jerusalém ficou praticamente indefeso. A captura da relíquia da Vera Cruz simbolizou não apenas uma derrota militar, mas um golpe espiritual devastador para a cristandade europeia. O mundo latino percebeu, com horror, que quase um século de conquistas poderia ruir diante de um líder unificado e estrategicamente superior. Quando Jerusalém foi cercada, o clima dentro das muralhas era de desespero. Diferentemente de 1099, quando os cruzados massacraram milhares de muçulmanos e judeus ao tomar a cidade, Saladino optou por uma abordagem mais política. Ele permitiu negociações, estabeleceu resgates e evitou um banho de sangue em larga escala. Essa decisão consolidou sua reputação como um governante pragmático, interessado não apenas na guerra, mas na estabilidade regional. A notícia da queda de Jerusalém espalhou-se rapidamente pela Europa, provocando indignação e fervor religioso. Sermões inflamados ecoaram nas igrejas e o papado convocou uma nova expedição militar. A Terceira Cruzada não seria composta apenas por nobres menores. Desta vez, reis da Europa Ocidental assumiriam pessoalmente o comando da resposta cristã. O primeiro a mobilizar-se foi Frederic Barbarossa, líder experiente do Sacro Império Romano Germânico. Marchando por terra com um vasto exército disciplinado, ele parecia representar a maior ameaça ao domínio de Saladino. Contudo, sua morte acidental durante a travessia de um rio na Anatólia desorganizou a campanha e reduziu drasticamente o impacto de sua força militar. Enquanto isso, por mar, seguiam dois outros monarcas, Philip II of France e Richard the Lionheart. Ambos tinham personalidades fortes e ambições próprias. A rivalidade entre eles já era conhecida na Europa, e essa tensão acompanharia a cruzada desde o início, comprometendo a unidade estratégica cristã. Ricardo Coração de Leão destacou-se rapidamente como o principal comandante militar da cruzada. Seu carisma, coragem pessoal e habilidade tática tornaram-se lendários. Ele liderou o cerco de Acre com determinação implacável, impondo disciplina rígida às suas tropas e garantindo uma das principais vitórias cristãs da campanha. Após a tomada de Acre, contudo, divergências entre Ricardo e Filipe II tornaram-se insustentáveis. Filipe retornou à França, deixando Ricardo praticamente sozinho no comando das forças ocidentais. Essa divisão política reduziu as chances de uma ofensiva coordenada de longo prazo contra os territórios controlados por Saladino. O confronto mais marcante da Terceira Cruzada ocorreu na Batalha de Arsuf, em 1191. Ali, Ricardo enfrentou diretamente as forças de Saladino. Demonstrando disciplina e controle, ele resistiu às provocações constantes da cavalaria muçulmana até o momento ideal para contra-atacar. A vitória cristã foi significativa, mas não decisiva o suficiente para alterar o equilíbrio geral da guerra. Saladino, por sua vez, demonstrava uma estratégia paciente, evitava confrontos arriscados e preferia desgastar o inimigo, explorando o clima, a distância e as dificuldades logísticas enfrentadas pelos cruzados. Seu objetivo não era necessariamente destruir Ricardo em batalha aberta, mas impedir que Jerusalém voltasse ao controle cristão. À medida que Ricardo avançava em direção a Jerusalém, surgiam dúvidas estratégicas. Conquistar a cidade era possível, mas mantê-la isolada em território hostil seria extremamente difícil. A falta de reforços constantes e a instabilidade política na Europa tornavam qualquer ocupação prolongada arriscada. Durante esse período, Ricardo e Saladino desenvolveram uma relação curiosa, marcada por respeito mútuo. Embora inimigos, trocaram presentes e mensagens diplomáticas. Essa dinâmica revela
que as cruzadas não eram apenas confrontos religiosos, mas também disputas entre líderes conscientes das complexidades políticas do poder. Em 1192, após anos de combates e avanços limitados, tornou-se evidente que nenhuma das partes alcançaria vitória absoluta. A guerra havia custado recursos, vidas e prestígio. O desgaste favorecia negociações, especialmente diante das pressões políticas que Ricardo enfrentava em seu próprio reino. O Tratado de Jaffa selou um compromisso histórico. Jerusalém permaneceria sob controle muçulmano, mas peregrinos cristãos teriam acesso seguro aos locais sagrados. O acordo representou uma solução pragmática, preservando interesses essenciais de ambos os lados sem provocar nova escalada de violência. A Terceira Cruzada terminou sem recuperar Jerusalém, mas garantiu a sobrevivência de alguns territórios costeiros sob domínio cruzado. No entanto, o ideal de uma vitória total começava a parecer cada vez mais distante. A Quarta Cruzada, convocada posteriormente, desviou-se dramaticamente de seu propósito original. Em vez de marchar contra Jerusalém, os cruzados voltaram-se contra Constantinopla, saqueando a capital do Império Bizantino em 1204. Esse evento aprofundou o cisma entre cristãos do Oriente e do Ocidente. O saque de Constantinopla enfraqueceu permanentemente o Império Bizantino, criando instabilidade que teria consequências séculos depois, inclusive facilitando futuras conquistas otomanas. A cruzada, que deveria fortalecer a cristandade, acabou dividindo-a ainda mais. Enquanto isso, ordens militares como os Knights Templar e os Hospitalários consolidavam poder econômico e militar. Essas organizações tornaram-se pilares da defesa cruzada no Oriente, mas também acumularam riquezas que despertariam desconfiança nas monarquias europeias. Ao longo do século XIII, os estados cruzados remanescentes enfrentaram pressão crescente de forças muçulmanas reorganizadas, especialmente sob líderes mamelucos. A falta de apoio consistente da Europa e divisões internas enfraqueceram gradualmente sua capacidade de resistência. Em 1291, a queda de Acre marcou o fim definitivo da presença cruzada significativa na Terra Santa. A cidade, último bastião importante dos cruzados, sucumbiu após cerco intenso. Com sua perda, encerrava-se um capítulo iniciado quase 200 anos antes. As cruzadas deixaram um legado ambíguo e profundo, intensificaram o comércio mediterrâneo, ampliaram o contato cultural entre Oriente e Ocidente e transformaram estruturas políticas europeias. Ao mesmo tempo, consolidaram memórias de conflito religioso que ecoariam por séculos. Mais do que simples guerras santas, foram episódios complexos de ambição, fé e poder que remodelaram o mundo medieval. Mesmo após a queda de Acre em 1291, o espírito cruzado não desapareceu imediatamente da Europa. Papas e monarcas continuaram a idealizar novas expedições para recuperar Jerusalém, mas o entusiasmo popular já não era o mesmo. As perdas humanas, os custos financeiros e as disputas internas entre reinos europeus tornavam cada nova convocação menos convincente. A ideia de libertar a Terra Santa permanecia poderosa no imaginário cristão, mas a realidade política tornava sua execução cada vez mais improvável. Ao longo dos séculos seguintes, o conceito de cruzada foi gradualmente redirecionado. Campanhas militares passaram a ser organizadas contra inimigos considerados ameaças internas ou regionais à cristandade, como movimentos heréticos e potências islâmicas na Península Ibérica. A própria palavra cruzada ampliou seu significado, tornando-se instrumento político e religioso utilizado para legitimar guerras com objetivos diversos. No Oriente Médio, as dinâmicas de poder também foram profundamente alteradas.
A consolidação do domínio mameluco e, posteriormente, a ascensão do Império Otomano mudaram o equilíbrio regional. O enfraquecimento do Império Bizantino, agravado pelo saque de Constantinopla, deixou a Europa Oriental vulnerável, contribuindo para transformações geopolíticas que culminariam na queda definitiva de Constantinopla em 1453. Economicamente, porém, as cruzadas tiveram efeitos duradouros. O contato intensificado entre mercadores europeus e cidades do Oriente ampliou rotas comerciais e estimulou o intercâmbio de produtos, conhecimentos científicos e técnicas administrativas. Cidades italianas como Veneza e Gênova enriqueceram enormemente, consolidando-se como potências marítimas e financeiras que influenciariam o desenvolvimento do comércio europeu nos séculos seguintes. Assim, as cruzadas não podem ser vistas apenas como conflitos religiosos isolados. Elas representaram um processo complexo de transformação cultural, econômica e política que moldou tanto a Europa quanto o Oriente Médio. Entre fé e ambição, idealismo e brutalidade, esses quase 200 anos de confrontos redefiniram fronteiras, mentalidades e relações entre civilizações, deixando uma herança histórica que ainda hoje influencia a compreensão do passado medieval. No imaginário europeu, as cruzadas deixaram uma marca profunda na mentalidade coletiva. Cavaleiros que retornavam do Oriente traziam não apenas histórias de batalhas e relíquias sagradas, mas também relatos de culturas sofisticadas, cidades grandiosas e sistemas administrativos avançados. O choque entre civilizações ampliou horizontes intelectuais e despertou curiosidade sobre o mundo além das fronteiras tradicionais da Europa medieval. Ao mesmo tempo, as cruzadas contribuíram para o fortalecimento do poder papal durante determinados períodos. A capacidade de mobilizar exércitos em nome da fé demonstrava a influência da Igreja sobre reis e nobres. Contudo, fracassos sucessivos e desvios de propósito, como o saque de Constantinopla, também enfraqueceram essa autoridade moral, plantando sementes de questionamento que, séculos depois, culminariam em crises religiosas internas na própria Europa. Militarmente, os europeus absorveram técnicas, conhecimentos e práticas que transformariam seus exércitos. O contato com estratégias orientais, sistemas de fortificação e uso mais organizado de cavalaria influenciou o desenvolvimento da guerra medieval no Ocidente. As próprias ordens militares tornaram-se modelos de disciplina, organização e estrutura financeira centralizada. No mundo islâmico, as cruzadas reforçaram a ideia de unidade diante de ameaça externa. Líderes como Saladin tornaram-se símbolos de resistência e legitimidade política. A narrativa de defesa da fé fortaleceu alianças e consolidou dinastias que souberam utilizar o conflito como instrumento de coesão interna e afirmação de autoridade. Séculos depois, historiadores ainda debatem se as cruzadas foram predominantemente guerras religiosas, expansões políticas disfarçadas de devoção ou movimentos complexos que misturavam fé, ambição e necessidade econômica. O que é incontestável é que elas alteraram profundamente o curso da história medieval, redefinindo relações entre Oriente e Ocidente e deixando um legado que ecoa até os dias atuais, um legado de conflito, transformação e memória.